Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar meditando somente em um versículo, e por acaso um versículo pequeno. Nós estamos às segundas, quartas e sextas estudando o Evangelho de João, e estamos no capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos. E o versículo que nós vamos estar lendo é o versículo 17, é até bom para a gente decorar. João 17, 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pequenininho, poderoso, importante. Por que a gente não repete, né? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma vez nos lembrando, quem falou essas palavras foi Jesus, falando com o Pai, pedindo pelos seus discípulos. Então, quando ele diz santifica-os na verdade, ele está pedindo ao Pai para obrar isso na vida dos seus discípulos. E a primeira coisa que indiretamente nós aprendemos deste texto é que a verdade existe. A verdade, ela existe e ela é de Deus. O Filho aqui pede para que os seus discípulos, o seu povo, seja santificado, se torne santo, se torne separado, não é? Possa ter esta comunhão com eles, ou seja, todo este processo de santificação, que é separação do mundo e que significa também, não é, ficar purificado, por que não dizer assim, para Deus. Então, este processo de santificação ele é feito pela verdade. Portanto, a verdade, ela existe. A segunda coisa que eu quero me lembrar ao meditar desta palavra, eu cheguei a esta conclusão. A verdade, ela é de Deus. Deus é quem tem, Deus é quem conhece toda a verdade. E a terceira coisa que eu gostaria de nos lembrar neste dia é que a verdade não se contradiz. E eu coloquei este pensamento porque, lendo um livro evangélico que alguém está tentando colocar ou trazer na igreja, algo que não pertence à igreja. É um livro que recentemente chegou ao Brasil. Eu vou estar escrevendo algum artigo ou talvez até um livro resposta a este movimento que tomou conta das igrejas americanas e tem avassalado a fé de muitos. Enfim, é algo muito perigoso, muito errado. E o princípio deste autor específico é exatamente sobre a questão da verdade, ou seja, qualquer verdade é verdade de Deus, e não é bem assim. Porque eu gostaria, sem entrar nos detalhes deste assunto, somente nos lembrar que a verdade de Deus não se contradiz. E veja que Jesus diz, olha, santifica-os na verdade, uma verdade que existe, uma verdade que é de Deus e uma verdade que não se contradiz. Agora, o próprio Jesus diz o que é a verdade. O que ele diz aí? A tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos ser santificados, Jesus orou por nós para que fôssemos. Talvez alguns já esqueceram da importância, da necessidade de santidade na igreja. Mas é um requerimento para a igreja e para cada indivíduo, porque, na verdade, da igreja, o Senhor Jesus, que é o noivo, que é o sumo pastor, ele cuida deste corpo chamado igreja, ele alimenta, ele cuida. Em Efésios diz, inclusive, ele a limpa com a palavra, não é assim? Ele a cuida sem mancha, sem mácula. Ou seja, este cuidado com a igreja como corpo é algo que Jesus fez e faz, e por causa disso ele dá os dons, não só os dons espirituais, mas os dons espirituais. A igreja tem pastor, a igreja tem evangelistas, porque o Senhor Jesus está cuidando dela. No entanto, a santificação, ela é também para o indivíduo, e ela é essencial, porque diz o texto aos Hebreus que sem santidade, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, nós entramos num caminho estreito, cujo caminho é o caminho da verdade, e precisamos continuar este processo de santificação, aproximando-nos de Deus, e este caminho é um caminho de santidade, portanto, é um caminho de verdade.
A verdade, ela existe, a verdade, ela não é uma opinião. A opinião, ela se contradiz uma da outra. Eu posso opinar para um lado e você para o outro. Há uma contradição. A verdade, ela não se contradiz e ela vem de Deus. E que bênção, que alegria, que segurança para nós é saber que a verdade de Deus foi revelada. Para que nós não ficássemos ao léu somente debatendo-nos em opiniões, porque fora daquilo que Deus revelou, o resto é opinião. Há um pouco da ciência que é de observação, por exemplo, as leis da física, não é? A própria questão, alguma área da matemática, a própria biologia, ela é baseada, essa ciência, na observação. Deus criou, ele criou a lógica por trás, ele criou a matéria, ele criou tudo em perfeição, e o que o homem faz, observa. E ao ele observar, ao ele inquirir, então ele escreve a ciência, ele encontra a verdade que Deus constituiu. E isto falando de coisas físicas. E no mundo espiritual nós não conhecemos absolutamente nada. Se não fora pela palavra de Deus, nós, seres humanos, não saberíamos da realidade do mundo espiritual. Você pode dizer, mas irmã, alguns nem são de Deus e têm, né, experiências espirituais. Sim, você pode ter experiências, como você pode ter experiências físicas e não entender nada de física nem de biologia. Tá certo? A mesma coisa em experiências espirituais, mas você não sabe como funciona, de onde é, que sorte de virtude, aliás, o que existe, como se divide. Quem conhece a palavra sabe. Só a luz e trevas. Só ao reino das trevas, só ao reino de Deus, só ao céu. Conhece a realidade de Satanás, conhece a realidade espiritual, conhece que nós, como seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Então, conhece a questão do pecado e o que o pecado fez com a humanidade, no sentido de separar-nos espiritualmente de Deus. Conhece a necessidade de um Salvador, ou seja, tudo que nós hoje conhecemos por verdade, a conhecemos porque foi revelado para nós. Esta verdade é a revelação de Deus para a humanidade. E ela não se contradiz. Então nós chegamos a uma conclusão que é igual ao que nós começamos. A verdade existe, a verdade é de Deus e a verdade não se contradiz. Então, o pedido de Jesus ao Pai é que nós fôssemos santificados. Ele ali orava diretamente pelos seus discípulos, mas você vai ver logo daqui a pouco, ele vai dizer não só por estes, mas aqueles, não é? Que no caso está alcançando a nós todos que haveríamos de crer. Glória a Deus. O Pai tem o desejo de ter-nos santo. O Filho ora ao Pai para que a verdade de Deus, a palavra de Deus, nos santifique. E em outros textos bíblicos, essa realidade é bem clara, que a palavra é aquela que limpa, né? A palavra é limpa. Eu mencionei o texto de Efésios. Nós encontramos Jesus também mencionando de questão de ser podado, né? Ele não se relaciona ali direto à palavra, mas diz que ele, como lavrador, ele poda, né? Ou seja, corta o que está errado, e a palavra é aquela que nos faz ver o que está errado. O problema que nós estamos encontrando nos dias de hoje é que parte, e por que não dizer a maioria de nós cristãos, não lemos, não estudamos a palavra de Deus. Não meditamos na palavra de Deus. E às vezes o pouco que fazemos é selecionado. E vamos olhar para o púlpito e vemos que a mensagem do púlpito está sendo cada vez mais selecionada. O que eu quero dizer com isso? Dentro desta palavra revelada, há muitas coisas. Há coisas de sabedoria humana, coisas do bem-estar para o povo de Israel, até da igreja, né? E há uma imensidão de coisas, como eu te falei aqui, da realidade espiritual que Deus nos ensinou. Inclusive, seria o central, que é a questão do pecado, a questão da salvação, a questão da vida eterna. No entanto, alguém pode viver uma vida inteira pregando sobre temas que não tocam, que não mostram, que não expõem a realidade do pecado. E esta é uma falta muito grande. Por quê? Porque se as pessoas não conhecem, como é que o Espírito Santo vai convencê-las?
né? Claro, você sabe, eu sei que individualmente quem é salvo sente o constrangimento espiritual. Mas é bem verdade também que ao nós estarmos na igreja, ao nós escutarmos a palavra, nós lemos a palavra, quantas vezes nós somos, não é, confrontados por ela. Eu me lembro bem uma vez que eu, na minha adolescência, um pouquinho logo depois da adolescência, fui assistir um filme, etc., e comecei isso não é pecado, e etc., etc. E não era. Mas um dia, lendo a palavra, o Espírito Santo não só permitiu que aquele texto fosse um texto que eu fosse lido naquele dia, mas claramente falou para mim, está vendo aqui, esta é a maneira de viver para quem é santo. E aquilo que você está escolhendo, apesar de não ser pecado, o texto não dizia isso é pecado, mas é aquela história, não é? O melhor para nós. Aqueles que são santos obram, fazem, caminham, se vestem, se apresentam assim. Então, naquela hora, o Espírito Santo me constrangeu e eu fiquei debatendo, mas pela graça de Deus, desisti de um caminho e voltei para a santidade da palavra de Deus. Mas se nós não lemos, e se nós não meditamos, e se nós não submetemos, e se nós não ouvimos o ensino e a pregação, como é que nós vamos saber? E a igreja hoje, muitos estão sendo salvos, estão vindo para as igrejas, estão ficando nas igrejas e desconhecem a palavra da verdade, porque não lhes está sendo ensinada. Que Deus guarde as nossas escolas dominicais para que continuem vivas. Aqui onde eu moro nos Estados Unidos, elas estão desaparecendo, estão morrendo, né? Nós soubemos já notícia de alguns lugares no Brasil que também já não tem mais. As igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos, as brasileiras, a maioria já também não tem escola dominical. E falta do ensino da palavra, irmãos, o que vai acontecer com a igreja? Os cultos de doutrina são os mais vazios. Então, sem o conhecimento da palavra, nós não estaremos num caminho de santidade. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é algo perigoso, não é à toa que Jesus orou por nós. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, e Ele nos deu esta revelação. Eu agradeço mais uma vez a Deus, junto com você, que neste dia decidiu vir aqui para este devocional. Com certeza, alguns dias você está somente aqui, é alimentado, é fortalecido e é uma bênção, é importante. Outras vezes você toma o seu tempo com a palavra, e eu acho que isso é super importante também. Na verdade, quando eu comecei este projeto, se você é novo, talvez não tenha escutado este testemunho, foi por minha própria necessidade. Eu, depois de ser mamãe, né, de 2 filhos, e as crianças pequenas, e aquela história do dia a dia, e trabalhando fora, e as coisas de casa, e etc., não encontrava tempo. E eu digo, eu estou sucumbindo, e eu não posso deixar de ter um momento devocional com a palavra de Deus, né? Mas muitas vezes, para não dizer a maioria, chegou tempo de passar meses a fio, que eu não tinha um tempo devocional. Eu digo, não. Chegou um dia que eu disse, basta, né? Não só eu vou voltar, mas para eu ter força de ser fiel, já que eu já tenho um canal aqui no YouTube, né? Por que não a gente abrir um outro canal, chamá-lo de devocional, e eu vou ser fiel ali, porque eu não sei se vai ser 1 ou 2 ou 10 que vão estar comigo, mas nós estaremos ali neste momento. E olha, sou sincera, tenho crescido demais. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes e, enfim, já meditei, fiz meu devocional toda uma vida, não é? No entanto, porque eu tenho que compartilhar, né, este pensamento com você a cada dia, eu tenho crescido bastante. Então, o devocional meditado, pensado, como nós fazemos aqui, né, engajando as coisas, você aqui vai aprendendo, e numa outra oportunidade, um outro dia, ou até mais tarde, toma o seu tempo também com a palavra de Deus, para que nós vamos assim crescendo, e nós assim vamos sendo santificados, na verdade, na revelação que Deus nos deu. Agradeço ao Senhor que nos deu essa revelação, agradeço a Deus porque você está aqui, e agradeço a Deus porque eu também estou aqui. Nós estamos de pé, aleluia, é pela graça e a misericórdia dele, e que Deus nos ajude a continuar nessa caminhada. O Senhor Jesus orou por nós, e pela graça de Deus temos sido abençoados pela sua oração. Amém.